Hoje nós vamos falar sobre a saúde emocional de Paulo e compararmos a nossa vida. Se temos essa saúde que Paulo teve diante das tribulações. Eu quero ler 2 versículos inicialmente, se encontram em Efésios, capítulo 4, somente o versículo 31, 32, finalzinho do capítulo 4. Aleluia. De Efésios 31, 32. Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmias, toda malícia sejam tiradas de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, malícia sejam tiradas de entre vós. Amados, como nós falamos do nosso emocional, hoje em dia, nós só ouvimos das pessoas o seguinte: olha, eu ando com estresse, estou passando por um estresse, eu estou doente, mas sabe o que é um estresse? E eu creio que Paulo, devido a toda a situação que ele enfrentou após a sua conversão, ele viveu um estresse, uma exaustão mental, e ele viveu uma fadiga muito grande, muito crônica, um cansaço de lutar entre ele. Mas é interessante o seu coração, as suas emoções. Qualquer coisa que nos tire do sério, somos levados a um estresse, somos levados a uma exaustão, somos levados a uma pressão que nos traz uma fadiga na mente. Nós parecemos que vamos ficar loucos. E aí então nós começamos a ver e a perguntar, quando lemos as cartas de Paulo no seu sofrimento, as suas tribulações: meu Deus, qual é o segredo desse homem? Qual é o segredo deste homem? Porque, veja bem, se nós continuarmos com este estresse, esta exaustão, esta fadiga nas nossas emoções, normalmente o nosso corpo vai sentir. E você sabe disso. Ficamos doentes fisicamente por causa de um estresse, de uma exaustão mental, a pessoa usa demais a sua mente, ele se cansa, ele está exausto, o trabalho é cansativo, ele não consegue ter domínio das situações e ele vai ficando doente, porque ele não tem saúde emocional. E aí ele começa a sofrer do seu físico. E nós então nos perguntamos: mas e Paulo? Como ele lidava com todas as questões da sua alma, das suas emoções? Como Paulo lidava quando ele enfrentava, por exemplo, a amargura, a cólera? Porque ele deve ter tido esses sentimentos. Nós sabemos que ele foi perseguido, ele foi tiroteado, ele foi preso, ele foi maltratado. E é impossível que
naqueles momentos não passava por ali esses sentimentos. Mas como ele lidava? Porque Paulo, eu posso afirmar categoricamente que ele sabia que era sofrer. E agora, você volte algumas páginas aí, no 1 Coríntios, e eu quero citar algumas coisas que ele enfrentou, para depois nós voltarmos ao segredo de tudo isso. 2 Coríntios, capítulo 11, um pouquinho antes. 2 Coríntios, capítulo 11, eu vou ler do versículo 23 ao 27. Os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. E acima de tudo, ele passou tudo isso por amor ao Evangelho, por amor de Jesus. Vamos ver o que Paulo passou e como ele lidou com essas coisas. 23, 11 e 23. Diz assim: são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Paulo falando dele. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 39. Ele podia apanhar de novo. 25. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos. Olha até isso. Em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Tudo isso é exterior. Ao que diariamente ainda pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Tudo isso Paulo passou. Se nós fôssemos analisar, nós diríamos assim: ah não, o cara desse não pode estar emocionalmente curado. Como é que ele lida com isso? Qual é o segredo? De continuar amando, de continuar fundamentando o seu trabalho, formando a igreja, edificando igrejas, orando pelas igrejas, enviando as cartas das prisões, sendo espancado. Como é que pode? Como que Paulo resistia a tamanhas afrontas de todas as áreas, em todas as partes? Mas nós podemos ver algumas evidências da sua saúde emocional. Eu quero citar 3 evidências antes de falar do segredo. 3 evidências. Uma das evidências está em Atos, não precisa abrir, que eu não vou abrir para ler, mas eu vou falar para você qual é o texto. Atos 16, de 23 a 25, quando Paulo e Silas são presos, são amarrados pelos pés com correntes nos troncos, por pregar o Evangelho de Jesus. E qual é essa evidência de saúde emocional? Eles foram capazes, Paulo e Silas, de cantar, ao invés de chorar. Esta é uma evidência de saúde, de domínio da situação. Diante de uma tribulação tão grande, diante de um sofrimento tão grande, primeiro eles foram espancados, depois eles foram presos, foram levados para um lugar terrível e ainda amarrados pelos pés. E quando deu meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar.
Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Ao invés de chorar, ao invés de refugar, ao invés de reclamar, estavam eles ali louvando, cantando. Somente alguém com uma saúde emocional muito grande poderia suportar. E nós então vamos vendo essas evidências. Depois nós temos um texto em Filipenses, quando ele dá graças a Deus, quando lá da prisão ele se lembrava da igreja lá em Filipos, e ele diz assim: eu faço oração e súplicas por vós com alegria. Ele é capaz de falar de alegria, ele é capaz de sentir alegria ao invés de estar triste com a sua prisão. Ali preso, ele conseguia se lembrar de uma igreja e orar por ela, abençoar ela e sentir uma alegria tão grande dentro daquele lugar. Essa é uma evidência de uma pessoa curada emocionalmente. Essa é uma evidência da saúde emocional de alguém. Quando nós não suportamos essas coisas, nós estamos doentes emocionalmente. Nós ficamos doentes emocionalmente, doentes na nossa mente, doentes no nosso físico. Nós vamos sendo encharcados pelas enfermidades por causa das nossas emoções. As emoções não curadas trazem enfermidades. As emoções não tratadas causam enfermidades. E Paulo então, tirando o espinho na carne, que o próprio texto, o próprio Paulo disse que Deus permitiu para que ele não se exaltasse por causa das revelações grandiosas que Deus lhe dava. Quando ele questiona Deus, quando ele ora uma vez, duas vezes, três vezes, e Deus fala para ele assim, Jesus fala para ele: olha, Paulo, não vou te curar não, a minha graça te basta. E neste texto ele explica por que Deus diz isso, por que o Senhor diz isso para ele, para que Paulo, todas as vezes que você receber as minhas revelações, todas as vezes que você receber de mim, Paulo, todas as vezes que você tiver as visões que eu te dou dos céus, você não se exalte. Você não se exalte. Para que ele diz, para que eu não me exaltasse, Deus permitiu. Para que eu não me exaltasse. Então, tirando o espinho da carne, nós não vemos Paulo sendo sacrificado no seu físico e dizendo: olha o que fizeram comigo. Não, está lá, preso, amarrado às correntes, sem poder fugir, somente sobrenaturalmente que ele é livre. E aí então ele canta, aí então em outro momento ele ora, ele agradece, ele está alegre pela igreja. Que saúde é essa? Nós precisamos conhecer os segredos dessa saúde emocional. Pelo menos saber para procurarmos também. E a outra evidência, eu disse que daria 3 evidências de que ele tinha uma saúde emocional. Quando terminou o seu ministério, ele disse lá em 2 Timóteo capítulo 4, 7 e 8 assim: combati o bom combate. Combati o bom. Gente, olha os combates, olha as lutas que Paulo enfrentou. E ele diz: o combate foi bom. Eu guardei até a fé. Eu guardei a fé, combati o bom combate, eu guardei a fé. Continuei saudável. As minhas emoções não me permitiram amaldiçoar ninguém. As minhas emoções não me permitiram querer o mal de ninguém. As minhas emoções não reteram, não guardaram aquilo que era mal sobre a minha vida.
ficou com as marcas no seu corpo. Paulo diz que foi marcado no seu corpo. Ele tinha as marcas das chicotadas no corpo. Mas lá no seu coração havia perdão. Lá no seu coração havia bênção. Lá no seu coração havia o desejo de edificar igrejas, de salvar gentios, de salvar judeus. No seu coração havia um desejo de resgatar vidas para o Senhor, de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho de Cristo. Não sobrou coisas ruins nas suas emoções. Ele não morreu nesse dia aqui, quando ele diz que está chegando a sua hora. E ele diz que o combate foi bom e que ele guardou a sua fé. O combate foi bom, valeu a pena. Eu guardei a minha fé. E agora eu quero começar a falar, essas são 3 evidências que nós vemos nos textos de que ele tinha uma saúde emocional. E vou começar a dizer então os segredos dessa saúde interior. Amados, às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa saúde exterior, com a carne, com o corpo, e nos esquecemos da saúde interior. Às vezes estamos tão preocupados em sarar aquilo que a nossa carne sente, e esquecemos de curar as feridas da nossa alma. Tem gente que carrega feridas da alma desde a infância, alguns desde o ventre, alguns desde a juventude, alguns depois do casamento. Sofreram, tiveram traumas, não souberam lidar com essas coisas. Minha mãe desejou me abortar. Eu ouço isso sempre. Gente, eu pastorei há quase 15 anos. Eu lidero há quase 30. Eu lidei com jovens, com casais, anos e anos e anos na minha carreira de fé. E quantas vezes eu ouvi, mas eu fui abusada. Mas eu fui abusada. Então isso aqui para mim, eu carrego isso aqui, eu não fui curado. Mas eu quase fui abortado. Minha mãe não me desejava. Olha, meus pais não queriam mulher, tiveram mulher, queriam homem. E por isso eu sofro até hoje. E não conseguem ser curados. Não conseguem ter saúde emocional. Amados, os discípulos, os apóstolos de Cristo foram rejeitados por onde eles passaram. Jesus foi rejeitado por onde ele passava, por onde ele passou. Muitas vezes nós enchemos a nossa boca e dizemos: olha, eu fui traído pelo meu melhor amigo, pelo meu irmão. Não, mas Jesus foi traído por todos aqueles que estavam ali quando decidiram a sua morte. Inclusive por aqueles que andaram com ele, que se afastaram, que não quiseram estar junto com ele, que tiveram medo, que não estavam completamente dominados pela fé e pelo Espírito para passarem aquilo que Jesus passou. E nós vemos um homem então como Paulo, passando tudo o que passou, sendo marcado no seu corpo, mas sem marcas interiores, as suas emoções curadas. E eu quero dizer para você o primeiro tópico aqui que eu anotei a respeito da sua saúde interior. Paulo sabia fazer uma leitura positiva das tribulações. Via numa tribulação um motivo para ter paciência. Está lá em Tiago. E quando vem a paciência, diz lá o texto, você vai ter o quê? Experiência. E quando você tem experiência, você começa a ter esperança de que aquilo vai mudar. E quando você tem mais esperança, você não tem mais confusão na tua alma. A esperança
Ele trazia a vontade de Deus para a vida dele. Ele se voltava cada vez mais para Deus. Ele se purificava cada vez mais. Ele buscava mais em oração. Ele se convencia. Porque, veja bem, Paulo também tinha pecado. Ele se convencia que era um grande pecador. Ele dizia de todo pecador: eu sou o maior. Eu sou o maior. Já leram isso? Paulo dizendo isso. Eu sou o maior. Ele se convencia do pecado quando vinha a tribulação. Ele fazia confissão. Ele se deixava lapidar, ser tratado. E vinha Deus e afinava a sua alma. Você já viu um instrumento desafinado? Eu costumo dizer sempre do Sérgio Paulo, dos meninos, do louvor, eu falo: ó, gente, vocês prestem atenção. Eu não sei tocar, eu não sei cantar, mas como eu estudei música, 7 anos de piano, eu fiz quando era novinho, eu tenho ouvido tão afinado que qualquer tim fora do tom, eu sei. Eu sempre digo para eles: gente, afina direito isso aí. Tem momentos que eu vejo que não está bem afinado. Que não está bem afinado no instrumento. Principalmente quando ele está tratando de instrumento. Quando é voz, eu até nem percebo tanto. Mas instrumento, eu toquei 7 anos. Música, conhecer música. Então eu consigo sentir aquela coisa ruim diante do desafio. E nossa vida espiritual é assim. Quando nós estamos desafinados espiritualmente, quando estamos desafinados às cordas bambas, nada com nada está regulado na nossa vida. E Paulo procurava uma afinação da sua alma, uma perfeição nas suas emoções. Mesmo no sofrimento, mesmo na dor, o físico doía, mas ele já estava lá liberando o seu perdão, que nem Estevão, morto, apedrejado, e o seu imperador: pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Estava lá sendo apedrejado, tribulação de morte. Pai, perdoa-nos. Eles não sabem o que fazem. Estevão. Então nós vemos, amados, que nós temos que ter cuidado para não deixar a nossa vida completamente enferma nas emoções. Hoje em dia, quando a gente fala de cura interior, as pessoas talvez você não tenha tido experiências como eu tive, de lidar com pessoas que estavam completamente enfermas no seu interior, e que através da oração, de uma ministração de cura, da palavra de Deus, tem uma vida transformada, tem uma vida totalmente transformada. Eu quero dizer para você, se você não for curado no seu interior, sempre alguma coisa não vai estar bem na sua vida. Você precisa ser curado. Você precisa ser curado. Muitas crianças dão problemas hoje, nós não sabemos porquê. Tiveram gestações terríveis, mulheres que apanharam dos seus maridos, enfrentaram o vício do marido, se machucaram, receberam palavras de maldição, choraram durante a gravidez por causa dos maus tratos, tiveram frustrações, decepções, traições. Como você acha que essa criança vai nascer? Como você acha que essa criança vai crescer? Se Jesus um dia não afinar essa alma, não vier e começar a afinar as cordas desta vida,
vida. Como você acha que vai crescer essa criança? Como você acha que esse jovem vai ser? Aí a gente vê jovens frustrados, jovens rebeldes. Aí a gente vê jovens que não são obedientes. A gente vê jovens de tudo quanto é tipo, nós falamos lá, não é dele, não. Às vezes não é. Às vezes ele está precisando de uma cura que depende de você, de mim, de orarmos, de vermos a raiz dessa maldade. Sempre a raiz da maldade será o pecado. Alguém pegou, alguém fez algo que lesou o interior e trouxe uma enfermidade emocional nas nossas vidas, a vida daqueles que estão debaixo, das autoridades, pais, mães, professores, mestres. Eu conto sempre, quando eu falo de mestre, eu lembro do meu antigo professor de matemática. Depois eu me caso com um professor de matemática. Eu me lembro, o meu professor de matemática era pequena e eu era a melhor aluna na classe, todos os anos. Mas quando chegava nas provas de matemática, como eu tinha dificuldade. E como eu era a melhor aluna em tudo, esse professor exigia que eu fosse bem. E eu não ia bem. Eu não conseguia ter a melhor nota na matemática. Eu passava a noite, fazia contas, sonhava, passava dias estudando, aquilo entrava na minha cabeça. Eu não suportava matemática. E um dia eu tirei uma nota baixa, ele me chamou na mesa e falou assim: eu quero dizer uma coisa para você, diante de toda a classe. Ele disse isso. Você tem duas orelhas, né? E tem a cabeça. Você tem uma cabeça, né? Tá. A função da tua cabeça não é apenas separar as tuas duas orelhas. Ele falou para mim. E eu guardei, isso entrou no meu coração. E eu odiei aquele professor. Eu era muito nova, mas eu já entendia. E eu odiei aquele professor. E como foi terrível isso para mim, porque depois de muitos anos eu mudei daquela cidade, eu estudei em outros locais, eu fui para Satuba, vim para Penados, fiz faculdade aqui. E aí me converti, me casei, me converti, e na hora de todas as vezes que eu era ministrada, a questão do perdão que eu recebia, me vinha a história do professor. Só que o professor tinha morrido. Logo depois que ele falou isso para mim, ele morreu afogado, pescando num rio próximo a Mirandópolis, onde eu morava. Ele morreu. E eu não pude falar com ele. Mas eu tive que tratar isso no meu coração. E Deus acaba me mandando um professor de matemática para provar que não tinha mais nada, para provar que não tinha mais ressentimento nenhum. Não era a matemática que ia nos separar. Gente, coisas pequeninas que você guarda, coisas que aconteceram há tantos anos atrás, mas que você não soube lidar, com o Paulo lembrou. O outro segredo, então, o primeiro segredo, ele tinha uma leitura positiva, porque com aquela tribulação ele ia conhecer mais a Deus, ele ia fazer a vontade de Deus, ele ia buscar, ele ia se purificar, ele ia confessar os pecados, ele ia se convencer, ser lapidado, afinado na sua alma, teria paciência, experiência, esperança. Ele era tratado completamente. Segunda coisa que ele fazia, como segredo para nós, ele vencia o mal com golpes de vontade. Eu vou dar um exemplo. Ele amava os seus inimigos incondicionalmente, sacrificialmente. Ele foi se tornando a imagem de Cristo.
com um golpe de bondade. Como nós lemos no início, por isso que eu li aqueles 2 versículos. Tem o teu inimigo está com fome, dá para eu te ler. A maldade dele vai ser correspondida com um golpe de verdade. Isso vai queimar. Ele está com sede, dá água para ele. Isso vai queimar. Este golpe de bondade, ele vale mais do que qualquer afronta que você puder fazer. Quando você reage positivamente a alguém que te ofende, ele não espera isso de você. Ele espera um revide. Ele espera uma ofensa. Ele espera o mal. Ele espera que você pague com o mal aquilo que ele te deu como mal. Quando você reage com os golpes da bondade, da misericórdia, do amor, como Paulo fazia, isso surpreende. Só que Paulo ficava curado. Ele não carregava o peso de uma saúde enferma emocional. O seu emocional estava sendo curado. Terceiro lugar, como segredo, a sua mente era ocupada com os pensamentos santos, bons. A palavra de Deus nos fala da mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo direciona os seus pensamentos para pensamentos bons, santos, de santidade. Se você tem a mente de Jesus, você não vai querer que passe pelo seu pensamento projetos iníquos, projetos maus, projetos de uma batalha com alguém a fim de afrontá-lo, a fim de revidar alguma coisa. Não passa isso pela cabeça daquele ser que está curado. A pessoa que está curada, ela não precisa sair para se proteger, para ir tomar satisfação. Não, a palavra de Deus diz que o Senhor, o justo juiz, Ele vai resolver por nós essas situações. Ele toma a nossa causa. Entrega a tua causa ao Senhor, você vai ser curado e ainda Deus vai lidar com o ímpio. Deus vai lidar com o pecador, com aquele que tem a maldade no coração. Não faça nada com as suas próprias mãos. Não revide, não faça nada que prejudique alguém. Ah, mas ele me prejudicou. Não interessa. Não interessa. Para Deus não interessa. Só tem alguém que tem interesse nessa sua posição de revidar, de fazer o mal para quem te faz o mal. O diabo. Ele quer que você age dessa forma. Ele quer. Então a mente é ocupada com esses pensamentos bons. Sabe por que a sua mente foi renovada, pura, fortalecida? Paulo diz assim: olha, tudo que é puro, nisso pensai. Ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar fome, eu posso passar sede, eu passo tribulação, eu passo alegria, porque tudo posso. Ele me fortalece. Eu estou curado. Nada mais faz sentido a não ser a cura por causa da presença de Cristo. Qual mais segredo Paulo tinha? Ele tinha um sentimento de contentamento em qualquer situação. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18 ele diz: em tudo dai graças. Ah, pastora, mas você já pensou? Eu vou dar graça pelas coisas ruins? Interessante que a gente deve conhecer até o português para entender a palavra do Senhor. O texto não diz: por tudo dai graças. Você não vai dar graças pelo mal. Não diz que é para você dar graças por tudo. É para você dar graças em tudo, em toda a circunstância, em todo momento, em toda situação. Ali existe um mal. Eu não vou dar graças pelo mal.
Mas naquela situação, eu vou dar graças porque eu estou aprendendo alguma coisa. Eu vou dar graças porque eu consegui falar de Jesus para alguém dentro daquela situação má. Entendem isso? Em tudo dar graças é diferente de dizermos por tudo você dê graças. Eu não posso dar graças pelo mal, mas no mal eu posso aprender algo bom. Eu posso ensinar algo. Eu posso mostrar a verdade quando eu vejo a mentira. Quando eu vejo a morte, eu posso falar da vida. Ah, mas o momento é de morte, alguém matou alguém. Vai lá falar da vida. Vai lá falar de Jesus. Em tudo, dá graças pela oportunidade que você tem. Em tudo. Dá graças. E Paulo fazia isso. Ele conservava a visão da glória futura. Ele dizia, tudo isso que nós passamos aqui é pouco perto da glória que nós vamos ter. A tribulação, essas ruas, esses açoites, essas prisões não significam nada perto da glória que o Senhor tem preparado para eu viver. Ele conseguia antever, ele conseguia ver a glória futura, a esperança. Encheu o seu coração a convicção de Deus. A convicção, amados, de que nós teremos momentos maravilhosos na presença do Senhor. Não vale a pena este tempo tão curto que nós vivemos nesta terra. Nós vivemos batalhando, nós vivemos relutando, nós vivemos açoitando com palavras a vida de alguém, nós vivemos amaldiçoando, nós vivemos falando mal de alguém, nós vivemos criticando alguém, nós vivemos sem entendimento, sem sabedoria. Vale a pena você antever a visão da glória. Quando você ver a visão da glória futura, você vai achar tudo aqui muito pequeno. Você vai falar, isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Tudo que eu estou passando aqui não é nada. Porque a glória futura é muito grande. O que eu vou ter nos céus é muito grande. Paulo tinha o espírito do perdão. Para ele, o perdão era uma questão de sobrevivência. Ele perdoou porque Deus perdoou. Ele perdoou para que Satanás não encontrasse brechas em sua vida. E eu quero que esse texto fosse aberto comigo, 1 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Versículo 10. Aliás, quando Pedro, desde o verso 5, perdão para o pecador. E às vezes tem alguém que você precisa perdoar, você precisa entender esse texto. Mas o auge aqui, que eu quero que você realmente veja como exemplo na vida na saúde emocional de Paulo, você vê está no versículo 10. Mas vamos ler desde o versículo. Se alguém entristeceu, não entristeceu só a mim, mas, para que não seja por mais severo, entristeceu a todos vós. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita pela maioria. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum consumido por demasiada tristeza. Olha o que Paulo está falando. Perdoa o pecador para que ele não fique triste mais. Ele fez mal para mim e para muita gente. Se todos nós formos fazer com a mesma moeda que ele fez conosco, vai chegar uma hora que ele vai estar tão triste, tão pesaroso. Então vamos perdoar, ele diz. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Ainda diga para ele que você o ama. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo, ele diz. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado,
na presença de Deus. Por que ele fez isso? Para que ele fez isso? Olha o final do versículo. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque nós não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas. Ele está dizendo, a gente conhece as artimanhas do diabo, como ele é terrível. E se nós não perdoarmos, nós vamos ser vencidos por Satanás. Satanás vai ter uma porta aberta para entrar na nossa vida. E eu quero dizer para você, amado, essa brecha é uma brecha séria. É uma brecha séria. Portanto, no Senhor, busque a sua saúde espiritual. Busque a sua vida espiritual completamente afinada com as coisas de Deus. Afina as cordas aí do teu instrumento. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Deixe ele afinar esse instrumento. Ele é especialista. Os meninos aqui usam aparelhinhos para afinar, não é, Sérgio Paulo? Vai afinar a guitarra, vai afinar o violão. Eles precisam de um aparelhinho, porque normalmente fica desafinado. Né, Sérgio? Você sabe, né? Às vezes. Agora, Deus não. Deus não vai mandar a gente usar nenhum aparelhinho para sermos afinados. Ele mesmo vai afinar a nossa vida. Você é um instrumento de Deus. Você tem que estar curado. Quando você receber mal, faça algo bom, dê um golpe de bondade e vai cair. Ele vai ser queimado, a sua cabeça vai ficar fervendo, porque Deus vai fazer isso para a pessoa pensar e refletir. Deus vai cuidar da justiça. E outra, não é assim a nossa oração. A nossa oração é dar um golpe de bondade e ainda abençoa o camarada. Porque você não pode orar, porque eu já vi gente orar. Deus, eu entrego fulano nas suas mãos. Mata, destrói, tira uma perna, corta um braço. Uma vez uma irmã que congregou conosco, ficou muito brava comigo, ela era uma missionária, acabou indo embora da cidade, muito brava comigo, porque eu tive que confrontar com algumas coisas, e a oração dela, depois a menina que passava a roupa na casa dela, foi lá voltar na minha casa. A oração, pastor, só quer cancelar a oração da fulana, porque ela está orando para que venha um avião, sabe quando estava caindo um monte de avião? Ó, ela estava orando para que venha um avião na rua Doutor Ramalho Franco, 1084, e cai ali. Cai ali. Tá? Então não é essa oração que nós vamos fazer. A oração que nós vamos fazer é Deus, eu perdoo. Aí Deus vai colocar como que brasas vivas na cabeça do fulano e vai dizer, ó, gente, como que o cara está fazendo bem para mim? Por que ele está me dando água? Por que ele está me dando alimento? Por que ele está me convidando para sentar na mesa dele? Como que ele está me orando por mim? Né? Eu sempre conto um caso, uma menina que entrou dentro da minha casa falando, ó, Deus mandou você orar por mim, estou aqui para você orar por mim. Só que uma coisa antes que eu quero falar para você, eu te odeio. Eu te odeio. Sentou no meu sofá e tive que orar por ele. Já peguei perdão, já peguei. Gente, é terrível. O mundo está assim. Pedindo justiça. Mas não é essa. A justiça de Deus não é essa. Essa é a justiça do mundo. Mas a justiça de Deus, ela passa pelo perdão, ela passa pelo amor, ela passa pela graça, ela passa pela mudança, ela passa pela transformação, ela passa pelo chamado, ela muda o pensamento do pecador, ela leva a conversão.
começa a trabalhar na vida do outro, daquele que tem te afrontado. Mas não vá fazer as mesmas afrontas. Em nome de Jesus. Nessa hora eu quero orar. E eu gostaria que, se houver alguém que tem essas dificuldades no seu coração, não apenas no sentido do perdão, mas de receber a cura de Deus de algo do seu passado, algo na infância, um abuso sexual, uma notícia que tiveram que não confortou o seu coração, mas trouxe uma agonia de espírito, e você não esquece disso. Então eu quero orar neste momento. Não tenha vergonha. Este é um culto de libertação. Eu quero, além da palavra, te abençoar com uma oração de libertação, de vida. Eu quero que você que tenha algum problema com alguém, que teve e guarda, não tem mais, mas teve e guarda no seu coração a mágoa, o ódio, a malícia, a maledicência. Quando nós lemos o primeiro texto, Paulo disse assim: se livra de tudo isso, se livra, meu amado, se livra hoje, porque amanhã o seu dia será melhor, a sua noite será melhor, o seu sono será melhor. Eu já tive uma experiência de ficar 21 noites, dia e noite, sem dormir, por não perdoar. Na minha, não tenha essa experiência, não queira passar por essa experiência. É um estreito tão grande, é uma dor tão grande. Faça isso de coração aberto. Se não tiver ninguém aqui, eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar, só que também eu vou orar por aqueles que vão sentar e não têm a ousadia de dizer: eu preciso do Senhor para me livrar disso. Eu preciso, eu preciso. Glória a Deus. Muitos foram abusados por padrastos, muitos foram abusados por avós, muitos foram abusados por irmãos, muitos foram abusados por tios, familiares, muitos foram traídos, muitos foram rejeitados, muitos se sentiam inseguros porque passou uma necessidade tão grande, fome, sede, passou fome, não tinha comida na mesa. Muitos foram abandonados pelos pais. Eu quero que os líderes da nossa igreja venham aqui. Eu quero ungir as mãos de vocês, vocês vão ungir essas pessoas. Enquanto eu vou falando aqui aquilo que Deus me dá, pastor, unja a mão dos líderes da igreja. Por favor. Por favor, Fernando, Jorge, venham, Denise. Vem, unge as mãos destes homens de Deus, dessas mulheres, porque Deus quer te livrar hoje.